You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you? Seja bem-vindo ao mundo marcial. Talvez a exportação mais interessante da antiga União Soviética seja a arte marcial conhecida como sambo. A partir de uma combinação de judô, jiu-jitsu e vários outros estilos de luta livre, os soviéticos desenvolveram o sambo com a intenção de aprimorar as habilidades de combate corpo a corpo dos militares soviéticos. Atualmente, o sambo é praticado em todo o mundo. Isso se deve em parte ao sucesso de determinados artistas marciais mistos russos, o que levou mais e mais fãs a se apaixonarem pelo esporte. Dada a sua história interessante, não é difícil perceber por quê. Modernamente associado ao lendário tetracampeão mundial Fedor Emelianenko e 2 vezes campeão mundial de combate sambo, Khabib Nurmagomedov, o esporte está atraindo mais praticantes fora do que já foi o bloco oriental. O que significa sambo? A palavra sambo é um acrônimo das palavras russas S.A. Musashita Bezoruzia, razão pela qual a palavra às vezes é vista em maiúsculas como sambo. O significado de sambo é literalmente autodefesa sem armas. O estilo de luta é muitas vezes referido simplesmente como sambo por brevidade. Sambo surgiu no início do século XX como parte do regime de treinamento corpo a corpo criado para o Exército Vermelho da União Soviética. 3 homens em particular foram fundamentais na criação do sambo. Um dos 3 foi Viktor Spiridonov, um veterano da Primeira Guerra Mundial com vasta experiência em luta livre e artes marciais, como o Jujutsu japonês. Spiridonov trabalhou com o Exército Vermelho como instrutor e treinador no Dinamo, o centro de treinamento físico do Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Devido a uma lesão no braço sofrida na Primeira Guerra Mundial, Spiridonov concentrou-se em técnicas que ele poderia executar, enfatizando o movimento sobre a força. O objetivo de Spiridonov era combinar os aspectos mais eficazes de vários estilos de luta livre e artes marciais para uso em um novo sistema de combate corpo a corpo. O estilo desenvolvido por Spiridonov era conhecido como Samóis, e poderia ser usado por praticantes mais fracos ou feridos. Enquanto Spiridonov estava desenvolvendo seu próprio estilo de luta, um homem chamado Vasily Oshepkov também estava trabalhando com o Exército Vermelho, desenvolvendo um novo sistema de combate corpo a corpo. Em sua juventude, Oshepkov estudou judô e treinou no Japão na Kodoka Academy de Jigoro Kano. Em 1913, Oshepkov tornou-se o primeiro russo a ganhar uma faixa preta de 2º grau do próprio Jigoro Kano em 1917. Oshepkov trouxe seu conhecimento de judô para a Rússia, onde foi incorporado ao Exército Vermelho. Embora Spiridonov e Oshepkov tenham sido fundamentais na formação do novo estilo de luta corpo a corpo, eles raramente se cruzaram. Foi somente através do esforço de estudantes e militares que haviam treinado com os 2 homens que ocorreu uma polinização cruzada de técnicas, resultando no que viria a ser conhecido como sambo. No entanto, o sambo quase se perdeu antes de começar oficialmente. Em 1937, as tensões entre a União Soviética e o Japão estavam aumentando. O líder da União Soviética, Joseph Stalin, era paranoico com espiões japoneses, enquanto o uso de técnicas de artes marciais japonesas usadas pelo sambo tornava o próprio estilo de luta suspeito na visão de Stalin. Foram necessários os esforços de um terceiro homem, Anatoly Karlampiev, um dos alunos de Oshepkov, para salvar o sambo. Karlampiev conseguiu isso através de manobras políticas hábeis e reescrevendo a história do sambo, enfatizando as raízes russas do estilo de luta nos Samóis de Spiridonov. Em 1938, o sambo foi declarado a arte marcial da pátria pelo Comitê de Esportes Estaduais de toda a União Soviética e se tornou o esporte de combate oficial do país. Como isso não teria acontecido sem o conhecimento e a intervenção de Karlampiev, Karlampiev é oficialmente conhecido como o pai do sambo. Sambo foi reconhecido como esporte de combate oficial do país em 1938 com muita ajuda do Comitê de Esportes da União Soviética. Muitos revisionistas dizem que seu lançamento como esporte nacional foi um método estratégico de unir os vários grupos étnicos dentro da União Soviética, através da fusão de todas as artes marciais tradicionais sob uma organização central. O esporte era amplamente praticado pela polícia militar e secreta que possuía uma variação conhecida como sambo de combate. Isso permitiu a inclusão de estrangulamentos, golpes e técnicas de desarmamento de armas. O treinamento cruzado e a experimentação levaram a mais variações de estilos. Como todas as artes marciais, as técnicas são maleáveis e abertas a melhorias e mudanças. Sambo era, em essência, uma arte marcial mista soviética. No entanto, era comum apenas entre aqueles que residiam na União Soviética. Mas, como o esporte continuou a crescer em popularidade em toda a União Soviética, tornou-se comumente praticado entre funcionários públicos e cidadãos.
Sambo não é tão popular globalmente como o jiu-jitsu brasileiro. Embora muito popular na Rússia e nas antigas repúblicas soviéticas, o sambo era praticamente desconhecido no resto do mundo. Afinal, os soviéticos não estavam comercializando ou exportando sua criação. Um dos subprodutos disso foi que as várias formas de sambo tendiam a permanecer atrás da cortina de ferro até meados da década de 1960, quando os praticantes soviéticos começaram a ter sucesso notável nas competições internacionais de judô. Então, o interesse europeu e japonês no esporte começou a crescer lentamente, e a prática começou a levantar as sobrancelhas mais longe. Os lutadores estavam interessados neste novo sistema empolgante, que tinha muitas semelhanças com o judô, mas com uma variedade maior de movimentos, incluindo chaves de perna e técnicas de luta no solo. Tanto que, na década de 1970, o sambo chegou aos Estados Unidos e foi ensinado ao lado de judô e luta livre. A partir disso, a comunidade de sambo criou um órgão oficial em 1985, a Federação Internacional de Sambo Amador, também conhecida como FIAS. Infelizmente, a organização se separou em 1993 e, posteriormente, havia duas organizações separadas chamadas FIAS, uma com sede na Rússia e a outra sob controle dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. A falta de união e várias divergências afetaram a reputação do esporte, e a credibilidade do sambo começou a diminuir. O jiu-jitsu estava em alta nos Estados Unidos e no início dos anos 1990, quando a família Gracie entrou em cena com a marca familiar conhecida como Gracie Jiu-Jitsu. Em 1993, Royce Gracie e seu domínio dentro da competição foi uma grande rampa de lançamento para o crescimento do esporte. O jiu-jitsu rapidamente floresceu e se tornou uma das disciplinas mais populares nos Estados Unidos e além, enquanto o sambo agora parecia estar lutando por qualquer destaque. As perspectivas para o sambo não eram boas, e parecia que havia perdido tempo para brilhar. O UFC continuou a crescer, no entanto, e a popularidade das artes marciais mistas floresceu em todo o mundo, especialmente com a internet em constante expansão. Com o tempo, mais organizações de MMA foram formadas e as competições de luta tornaram-se o entretenimento principal. Praticantes como Fedor Emelianenko e Andrei Arlovski começaram a deixar sua marca na comunidade do MMA, o que ajudou. Os campeões mundiais de sambo foram mais uma vez colocados no centro das atenções, e isso deu uma nova vida ao esporte. Os interesses foram despertados e as pessoas voltaram a olhar para o sambo estudando seu estilo e avaliando seus benefícios. O sambo sempre foi muito popular na Rússia e não iria acabar tão cedo. Até o presidente Putin é um grande defensor do esporte do qual ele mesmo é um praticante talentoso. Dito isto, nomes como Khabib Nurmagomedov são um dos muitos rostos atualmente associados ao sambo moderno, ajudando o esporte a crescer ainda mais. Tradicionalmente, o sambo não tem um sistema de cintos como as artes marciais como o karatê ou o taekwondo. No entanto, em março de 2018, o diretor executivo da FIAS, Sergei Tabakov, propôs a introdução de um sistema de classificação de faixas de sambo usando faixas em cores diferentes que não interfeririam nos uniformes e faixas tradicionais de sambo vermelho e azul atualmente usados em competição. Nas competições de sambo, usa-se um kimono vermelho ou azul, semelhante ao usado no judô, junto com uma faixa vermelha ou azul correspondente e um par de shorts. No sambo de combate, são usados protetores de cabeça, luvas, caneleiras, botas e proteção de virilha. Tipos de sambo. Existem vários estilos diferentes de sambo. As categorias principais são: sambo esportivo é uma forma competitiva e é semelhante ao wrestling e ao judô. Movimentos comuns incluem grappling, quedas e travas de perna. Combate sambo é um estilo mais versátil que de alguma forma se assemelha à luta moderna de MMA. Os lutadores podem usar chutes, socos, joelhadas, cotoveladas e misturá-los com arremessos, quedas, chaves de articulações. Além disso, a versão combate adiciona movimentos sujos como golpes na virilha, chutes, socos, cabeçadas e o uso de cotovelos e joelhos, além de grappling. Sambo freestyle. Este tipo de sambo foi introduzido pela Associação Americana de Sambo em 2004. Seu propósito era encorajar praticantes não sambo como os de judô e jiu-jitsu a participarem do sambo. O freestyle sambo permite o uso de estrangulamentos e outras técnicas de finalização que não são usadas no sambo. Sambo de autodefesa. Este tipo de sambo é para se defender. Nele, os praticantes são ensinados a se proteger contra armas. A maioria dos movimentos ensinados inclui o uso da agressão do atacante contra ele, que é semelhante ao que é feito tanto no jiu-jitsu quanto no aikido. A influência de Spiridonov é forte neste estilo de sambo. Sambo especial. Este tipo de sambo foi feito para as forças especiais do exército e outras forças de resposta rápida. Ele é projetado apenas para o grupo específico que o utiliza. Nesse sentido,
é semelhante ao combate sambo, que também é desenvolvido para um objetivo específico. Sambo de praia. Praia sambo, como o nome sugere, é realizado em praias ou faixas de areia macia. O sambo passou a ser adorado no MMA por causa de grandes lutadores como Fedor Emelianenko, Oleg Taktarov, Igor Volchansk, Andrei Arlovski, Khabib Nurmagomedov, promoveram grandes lutas mostrando a eficiência do sambo nas grandes promoções de MMA. Provando que o sambo é a arte marcial completa, abrangendo os 3 principais componentes do combate corpo a corpo: trocação, finalizações e luta livre. O sambo é uma arte marcial muito versátil que foi projetada para esporte e defesa pessoal completo. Hoje sambo é famoso e isso é por causa muito da popularização do MMA. Assim as pessoas conheceram o sambo. É inegável que o sambo deixou sua marca no cenário da arte marcial. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.